Sabe aquela ideia que às vezes soa meio radical de que a nossa mente pode criar a nossa realidade? Pois é, essa ideia é o coração da filosofia de Louise Hay no livro Você Pode Curar Sua Vida. E olha, é um livro que mudou o jeito que milhões de pessoas se enxergam. Vamos mergulhar no que isso realmente significa e como ela propõe que a gente pode transformar a vida de dentro para fora? Para começar, vamos direto para a pergunta central que a Rei nos faz. E se a história da nossa vida não for algo que simplesmente acontece com a gente? E se, na verdade, a gente estiver ajudando a escrever essa história, pensamento por pensamento todos os dias? Ok, a mente como criadora. Para entender essa ideia, a gente precisa olhar para quem a criou. Louise Hay não chegou nessa filosofia do nada, sabe? Foi a própria jornada dela, superando traumas e doenças, que a fez acreditar numa verdade fundamental. O maior poder que a gente tem está dentro da nossa própria mente. A ideia central da Hay é uma verdadeira virada de chave. Em vez de nos vermos como vítimas passivas do que acontece, a gente passa a se ver como co-criadores ativos da nossa realidade. Pensa naquela vozinha interna que de vez em quando solta um "eu não sou bom o suficiente". Segundo o Rei, essa voz não fica só na cabeça não, ela se manifesta lá fora, nas oportunidades que a gente perde, nos relacionamentos que não engrenam. É um ciclo que se alimenta. Essa frase é basicamente um mapa do processo. Olha a sequência. Tudo começa na mente, com um único pensamento. Esse pensamento acende um sentimento no corpo, uma emoção. E esse sentimento, por sua vez, nos leva a agir de um certo jeito, o que acaba moldando o que acontece depois. É uma reação em cadeia poderosa que pode jogar a nosso favor ou contra nós. Tá, beleza. Mas se a nossa mente é tão poderosa assim, por que tantas vezes parece que ela trabalha contra a gente? De onde é que vêm todos esses pensamentos negativos? Como é que esses roteiros internos foram escritos? E a resposta, de acordo com a Rei, está lá atrás, no nosso passado. As mensagens que a gente ouviu e, mais importante, que a gente sentiu na infância, vindas dos pais, de professores, da sociedade, elas viram a fundação invisível do nosso sistema de crenças. Elas rodam no piloto automático muito antes da gente ter consciência para sequer questionar. E essas são as sementes. Uma frase simples como "você sempre comete erros", ouvida na infância, pode virar um medo paralisante de tentar coisas novas na vida adulta. A crença de que, para ter sucesso, é preciso sofrer, pode fazer a gente sabotar a própria alegria, a própria felicidade. A pergunta que a obra deixa no ar é: que roteiros antigos ainda estão dirigindo a nossa vida hoje? Mas olha, a filosofia da Rei não para só no diagnóstico. A parte mais poderosa é a crença de que esses roteiros podem, sim, ser reescritos. Ela oferece um kit de ferramentas bem direto e acessível para a gente assumir o papel de editor da nossa própria mente. Esses são os 3 pilares do método dela. E repara como eles se conectam. O amor próprio é a base de tudo, é a permissão para mudar. O perdão, tanto perdoar os outros quanto a si, é como limpar o terreno, sabe? Liberar o peso do passado. E as afirmações são as novas sementes que a gente planta nesse terreno que agora está fértil. Essa afirmação aqui é o coração do trabalho. Repetir isso, principalmente na frente do espelho, como ela sugere, é um ato quase revolucionário. É um confronto direto com aquela voz da autocrítica. A ideia aqui, de tanto repetir, essa nova mensagem comece a substituir os velhos programas de autossabotagem. Agora, um ponto super importante. Para a gente abraçar essa filosofia de forma completa e responsável, é fundamental olhar para ela com honestidade, reconhecendo não só a força que ela tem, mas também os seus limites e as críticas que ela, com razão, recebe. E aqui está a grande questão. Por um lado, a mensagem de que a gente tem poder sobre o nosso mundo interior é incrível, empodera mesmo. Por outro lado, se levada ao extremo, pode cair na ideia perigosa de culpar as pessoas por suas doenças, simplificando demais questões biológicas e sociais que são super complexas. E este ponto aqui, ele não é negociável. As ferramentas da RAI devem ser vistas como um apoio para o bem-estar mental e emocional. Elas podem ser um complemento muito poderoso para a medicina e para a terapia, mas jamais, em hipótese alguma, um substituto para o diagnóstico e para o tratamento profissional. Isso precisa ficar muito claro. Então, no final das contas, qual é a grande lição? Independentemente de como cada um encara essa filosofia, a mensagem central que fica é a do poder inegável do nosso diálogo interno. A forma como a gente conversa com a gente mesmo, momento a momento, tem um impacto gigantesco na qualidade da nossa vida. E talvez essa seja a maior contribuição da Louise Hay.
Ela ajudou a tirar o amor próprio do lugar de egoísmo ou vaidade e colocá-lo onde ele pertence, como uma prática essencial de saúde mental. É a fundação, o alicerce onde qualquer processo de cura ou de crescimento pode ser construído de forma sólida. E para fechar, a gente volta com uma pergunta lá do início. Se um único pensamento pode começar uma reação em cadeia, qual pequena mudança no diálogo interno hoje poderia começar a reescrever o próximo capítulo da história? A resposta para isso, claro, é totalmente pessoal.